Prezados alunos da classe juvenis, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical neste domingo, 21 de agosto de 2022. Eu sou o irmão Jasson e para mim é sempre um prazer estar aqui falando a esta classe. Desde já, você aluno, vou pedir para dar o seu like, fazer comentários, participar ativamente no chat, dentro, é claro, do contexto da aula. E você, prezado visitante, nesta manhã, é um prazer ter você aqui conosco e que você possa se sentir à vontade em nosso meio, fazendo uma grande contribuição à classe, como também à nossa igreja Marcas do Evangelho. Sempre é uma honra ter os nossos visitantes aqui conosco. Pois bem, vamos fazer uma oração nesta manhã, uma oração de agradecimento a Deus e também para que o Senhor possa mais uma vez nos capacitar para ministrarmos essa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na sua presença, ó Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade, por este privilégio que temos de estarmos aqui para podermos ministrar a tua palavra, ministrar esta classe, a estes jovens, ó Pai, tão valorosos, que o Senhor possa estar abençoando cada um dos teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema da nossa lição de hoje, lição de número 8, sempre lembrando, estamos estudando acerca dos personagens marcantes da Bíblia. E nesta manhã, o tema da nossa lição é Absalão, o alto preço da vingança. Vamos aprender sobre a vida desse personagem, filho do rei Davi. Esse homem, podemos assim dizer, que tinha tudo para dar certo. Este homem, afinal de contas, ele era o filho do rei Davi, ele era um dos possíveis herdeiros do trono, um homem belo, um homem de grande aparência, um homem, conforme o nosso textuário diz aqui, no livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25, não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Então, meus queridos irmãos, meus queridos jovens, alunos dessa classe juvenis, nós vamos ver aqui que através desse textuário, se um desavisado, podemos assim dizer, se uma pessoa que não conhecesse o contexto histórico da vida de Absalão, ficasse somente com esse textuário aqui, ele iria ter uma visão tanto quanto equivocada desse personagem, porque infelizmente, as virtudes, os predicados de Absalão, eles terminaram aqui simplesmente na sua aparência, no seu aspecto exterior, porque nós vamos ver no decorrer da lição que internamente Absalão era um homem realmente fraco, um homem com grandes problemas, um homem com grandes dificuldades de lidar com conflitos, lidar com situações adversas. Nós vamos ver isso claramente na lição de hoje. Pois bem, Absalão, ele jogou tudo a perder quando ele deixou que as suas emoções, que os seus sentimentos e decisões erradas tomassem conta da sua vida. Portanto, a lição de hoje fala de conflitos, fala de dramas, relações conturbadas entre irmãos e entre pai e filho. Esta lição, ela reflete muitas vezes os dramas pessoais que nós enfrentamos e que a sociedade também enfrenta. Vejam bem, o grande valor dessa lição de hoje é o fato dela mostrar para nós que os conflitos que nós vivemos hoje, que nós já enfrentamos na nossa vida, e que você também, prezado aluno juvenil, da classe juvenis, com certeza está enfrentando ou vai enfrentar problemas relacionados à família, dramas familiares, problemas com irmãos, problemas com pais, problemas com cônjuges. São problemas, podemos assim dizer, atuais, que a sociedade, principalmente aquela sociedade, aquele grupo de pessoas, aquele grupo de jovens que não conhece a Deus, que não conhece a sua palavra, eles terão muitas dificuldades de lidar com esses conflitos. Ora, vejam só, nós que já somos servos de Deus, nós que já estamos na igreja há muito tempo, quando olhamos para trás, quando olhamos para o passado,
Nós tomamos também decisões erradas. Nós erramos muitas vezes na forma em que tratamos os nossos pais, na forma em que tratamos até mesmo os nossos irmãos, que podem ser da mesma idade ou podem ser um pouquinho mais velho. Então, tudo isto, a lição de hoje, ela reflete de uma forma para nós, ela fala de uma forma especial para nós, a maneira como nós devemos lidar com dramas, com conflitos e com situações adversas nos círculos familiares, podemos assim dizer. Vejam bem, irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar aqui 3 recortes, podemos assim dizer, da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 12, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28 e versículo 29, e também 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9, 10, 14 até o versículo 15. Vamos fazer então a nossa leitura bíblica em classe, página 1012 da nossa Bíblia de Estudo Devocional. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por tua e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28 e 29. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9, 10, 14 e 15. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe, e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então, meus prezados alunos, nós vamos ver aqui 3 recortes, conforme eu disse, da nossa leitura bíblica em classe, que revela todo o contexto da nossa lição. O primeiro recorte fala-nos acerca do profeta Natã repreendendo Davi, o rei Davi. Nós vamos ver aqui que neste momento aqui da história é muito importante a gente entender esse primeiro passo aqui, esse primeiro fato que aconteceu com Davi, porque o rei Davi, nós sabemos que ele cometeu um pecado de adultério com Betseba, que era mulher de Urias. E segundo a história bíblica e segundo os grandes estudiosos da palavra de Deus, Davi ficou praticamente 1 ano sem confessar o seu pecado. Davi ficou praticamente 1 ano sentindo automaticamente as dores, os sofrimentos, podemos dizer assim, até espirituais, por não ter confessado o seu pecado. E quando o profeta Natã, ele aparece para Davi e lhe fala palavras
que revelam, né? Primeiro ele conta aquela parábola ali, aonde através daquela parábola Davi meio que se auto, né, confessa o seu crime, o seu pecado, podemos assim dizer. E quando o profeta disse para Davi: olha, Davi, você é este homem, você pecou, você transgrediu. E quando Davi fala abertamente ali acerca do seu pecado, Natan diz para Davi: olha, Davi, mas Deus, ele já te perdoou. Mas tem um detalhe: você não vai morrer, mas você vai sofrer as duras consequências do seu pecado. E nós vamos ver aqui quais foram as consequências do pecado de Davi, que o profeta Natan não falou detalhadamente, mas quando ele diz assim para Davi: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque o que tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. E no versículo 10, na primeira parte, diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então, esses versículos aqui, eles meio que nos dão assim um contexto, um fundo histórico, um pano de fundo, para entendermos toda a lição, porque todos os sofrimentos do rei Davi, todas as dificuldades que ele enfrentou durante a sua carreira, durante a sua jornada, podemos dizer assim, que foi uma colheita, uma consequência do seu ato, do seu adultério ali com Batseba. Então, meus queridos irmãos, eu quero listar aqui rapidamente algumas das consequências do pecado de Davi: a morte de seu filho com Batseba, o estupro que Aminon cometeu com sua meio-irmã Tamar, o assassinato de Aminon por Absalão, o golpe de estado de Absalão. Vejam bem, né? Hoje é um momento, nós vivemos um momento na nossa história, podemos assim dizer, política do Brasil, em que se fala muito nessa questão de golpe, né? O atual presidente pretende dar um golpe, alguma coisa assim similar, mas isso, né, não vamos entrar nesse mérito, mas só servindo de uma ilustração. Já naquele tempo, Absalão, ele, podemos assim dizer, fez um golpe de estado, né? Ele se rebelou contra o seu próprio pai e por algum tempo assumiu ali o trono. Nós vamos ver também a desonra de Davi, a forma em que Absalão desonrou Davi, ficando, né, podemos assim dizer, tomando as suas concubinas e praticando ato sexual ali, né, na tenda sobre ali o palácio do rei. Então, meus irmãos, e a morte também de Absalão em batalha, e a morte de Adonias, que era um outro irmão de Absalão, um outro irmão de Salomão, e todas essas consequências do pecado de Davi ocorreram com Davi ainda vivo. Então foi realmente um ato terrível que Davi cometeu, e através desse pecado e das suas consequências, nós vamos entender melhor tudo o que aconteceu com Absalão, tudo o que aconteceu com Aminon, tudo o que aconteceu com o próprio Davi, porque realmente a espada jamais fugiu da casa de Davi, conforme a palavra de Deus. Então a gente tem esse primeiro recorte aqui que fala acerca do pecado de Davi e suas consequências. Na segunda parte que nós lemos aqui, nos fala sobre Absalão e a sua fúria, o seu ódio, o seu desejo de vingança a todo custo, ao mandar assassinar o seu irmão através de uma estratégia ali, de uma trama construída por ele para tentar uma forma de assassinar o seu irmão, e como de fato aconteceu. E na terceira parte da nossa leitura bíblica em classe, nos fala sobre a morte de Absalão, que nada mais, nada menos também foi fruto das suas atitudes, foi consequência dos atos que ele cometeu durante a sua vida, de decisões erradas, de decisões precipitadas que ocorreram durante a sua jornada. Vamos entrar aqui então, amados, agora na lição, né,
nos primeiros tópicos da lição aqui, que o nosso comentarista muito bem colocou aqui para nós. Quem é Absalão? Conhecendo um pouco aí da história de Absalão, conhecendo um pouco aí acerca do seu nome, do significado do seu nome, e o que nós podemos aprender um pouco mais aqui sobre essa lição. Absalão era o terceiro filho do rei Davi. Absalão nasceu em Hebrom. Davi teve alguns filhos que nasceram em Jerusalém e teve alguns filhos que nasceram em Hebrom. Nós sabemos que Davi ele teve aproximadamente 19 filhos. Só aí dá para a gente tentar entender um pouquinho talvez o porquê de tanta dificuldade que Davi teve em lidar com seus filhos, em dialogar com seus filhos, em conversar com seus filhos. Afinal de contas, Davi ele teve muitas demandas no seu império, ele tinha muitas demandas, muitos protocolos, muitas audiências, enfim, com certeza Davi era um homem que durante a sua jornada ele trabalhou também bastante. Agora, ele tinha 19 filhos, com várias mulheres. Tudo isso daí serviu de um grande empecilho para que ele pudesse se relacionar também muito bem com seus filhos. Vejam bem, hoje uma família que tem acima de 5, 6, 7 filhos, hoje, na atual sociedade de hoje, é muito complicado, é muito difícil. Mas os antigos tinham muitos filhos. Os antigos, né, os nossos pais, podemos dizer assim, eles tinham muitos filhos, 9, 10, 11, por aí vai. E com certeza é muito difícil um pai se relacionar muito bem com todos os filhos. E talvez, e com certeza, essa foi uma das grandes dificuldades de Davi. Falando um pouquinho mais aqui, Absalão, conforme eu disse, ele era o terceiro filho do rei Davi e ele era reconhecido principalmente por sua beleza. Era um homem belo, era um homem que chamava a atenção. Vejam bem, ele era um homem que chamava a atenção no sentido exterior. A palavra do Senhor diz que ele tinha assim aquela cabeleira, podemos assim dizer, né? Ele tinha cabelos longos que pesavam aproximadamente 2 quilos. Né, quando ele cortava uma vez por ano as suas tranças, podemos dizer assim, os seus cabelos, o peso dos seus cabelos era de aproximadamente 2 quilos. E aquilo chamava a atenção de homens, chamava a atenção de mulheres. Mas como eu disse aqui, os seus predicados terminavam na sua beleza exterior. Porque internamente ele era um homem fraco de caráter, ele não soube lidar com os seus talentos, com as virtudes que ele tinha, ele não soube lidar, mesmo ele possuindo um grande carisma, ele levou tudo aquilo para o lado negativo, principalmente quando ele resolve se rebelar contra o seu pai. Ele tomou decisões erradas, precipitadas, motivadas pelo ódio e pela vingança. O nome Absalão foi dado pelo rei Davi com grandes expectativas. Imagine só quando um pai, ele resolve colocar um nome no seu filho, né? Tem aquela conversa, aquele diálogo, que nome vamos usar para o nosso filho? E um dá uma opinião, outro dá outra opinião, não é assim que acontece? E com Absalão não foi diferente. Quando a sua mãe estava grávida, eu creio que ficou ali aquelas incertezas até que se chegou no nome. Como vai se chamar Absalão? Como vai se chamar o nosso filho? Vai se chamar Absalão, que significa Ab, meu pai, e Salão, ou Shalom, né, no hebraico, paz, ou seja, pai da paz. Absalão significa pai da paz. Agora vejam bem, que ironia, porque a paz foi algo que justamente Absalão não buscou. A falta de serenidade de Absalão foi muito grande, principalmente em lidar com conflitos, principalmente em lidar com tensões, principalmente em lidar com dificuldades, coisas que todos nós precisamos ter. Você que é jovem, você que é aluno desta classe, você precisa ter serenidade em lidar com conflitos. É um momento que muitas vezes nós não temos. Porque quando nós queremos tomarmos decisões
em momentos de pressão, em momentos de aflição, nós devemos tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala que a paz deve ser o árbitro em nossos corações. A paz deve reinar em nossos corações em todo momento. E quando passarmos por aflições, devemos agir com serenidade no meio dessas dificuldades. E foi o que Absalão não buscou. Eu tenho certeza que jamais Davi poderia imaginar que o seu filho Absalão, o pai da paz, tivesse um sério problema de relacionamento com ele, quebrasse um vínculo com ele ali, de pai e filho, se levantasse, se rebelasse contra a sua vida e usurpasse o seu reino, o seu trono. E foi tudo isso que aconteceu durante a sua jornada, durante a caminhada de Davi e durante também a caminhada de Absalão. Então ele foi um homem que viveu em guerra consigo mesmo, em guerra com seu irmão, em guerra com seu pai. A paz definitivamente foi algo que Absalão não buscou. Ele não buscou o caminho da reconciliação, ele não buscou o caminho do perdão, e por isso ele deixou de receber automaticamente as bênçãos de Deus para a sua vida. Nós vamos ver que a ausência do perdão fez com que Absalão ele matasse o seu irmão. Ele enchesse o seu coração de ódio, de vingança e assassinasse e viesse a matar o seu próprio irmão. Vamos continuar aqui na nossa lição. Um drama familiar. Um drama familiar. Muito complicado foi essa história que a palavra de Deus nos revela, que Absalão entrou quando ocorreu um grave problema familiar ali na estrutura da família de Davi. Conforme eu disse aqui, Davi ele tinha 19 filhos. E o seu primogênito, que nasceu em Hebrom, chamado Aminon, ele simplesmente ficou encantado, podemos assim dizer, com a sua própria irmã, chamada Tamar. Davi teve várias mulheres e Davi teve vários filhos e filhas. E Aminon, que era um dos seus filhos, ele, digamos assim dizer, teve uma paixão, que eu considero uma paixão diabólica, uma paixão demoníaca, uma paixão simplesmente carnal, né? Pela sua meio-irmã. Ela não era irmã dele por parte de pai e por parte de mãe. Era apenas por parte de pai. Então esse termo meio-irmã, né? Ele até pode soar meio estranho, né? Para muitas pessoas. Antigamente, quando éramos mais novos, podemos assim dizer, quando fulano é nossa irmã por parte de mãe, ou o João é nosso irmão por parte de pai. Aquilo soava meio que estranho, porque o natural é você ter um pai e a sua mãe e ser os dois do mesmo pai, né, automaticamente, e da mesma mãe. Hoje, com essa sociedade moderna, isso é muito bem entendido e muito bem compreendido. Mas dos nossos tempos mais lá atrás, era uma coisa assim que quando éramos bem mais jovens, era difícil a gente entender isso daí. Mas conforme eu disse, né, nada que acontece hoje, muitas das vezes, que já não aconteceu no passado. Então, Aminon, ele tinha uma meio-irmã chamada Tamar, e ele ficou apaixonado por ela e queria ficar com ela a todo custo. E através de um aconselhamento de um péssimo amigo que ele tinha, chamado Jonadab, nós vamos ver que este amigo, ele incentivou e ele orientou Aminon a praticar um ato de incesto com a sua meio-irmã. E esta passagem se encontra ali no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 22. Eu tenho certeza que você, aluno dessa classe juvenis, já deu uma estudada nessa lição e você já
entendeu ali, através desse texto, os detalhes maiores dessa história. O seu amigo incentiva, o seu amigo orienta como que Aminon iria fazer para se prostituir e para cometer esse ato de estupro violento contra a sua própria irmã. E foi o que ele fez. E após ele praticar este ato, após ele desonrar sua própria irmã, ele simplesmente aborrece a sua irmã, ele simplesmente tem uma atitude muito, muito carnal e covarde com a sua irmã, e ele dispensa a sua irmã de qualquer forma, de qualquer maneira, de forma que quando essa história chega ao conhecimento de Davi, quando essa história chega ao conhecimento do seu pai, Davi simplesmente fica irado, mas não toma atitude nenhuma. Davi fica irado, mas ele não se prontifica em repreender, ou pelo menos o texto sagrado não nos fala sobre isso. Ele não repreende o seu filho, ele não disciplina, ele não faz absolutamente nada, a não ser ficar irado. E Absalão, de uma forma ardilosa, ele consola a sua irmã que era irmã por parte de pai e também por parte de mãe. Ele consola a sua irmã, leva a sua irmã para a sua casa, e ali nós vamos ver que Absalão, ele não age, ele fica calado, mas ele guarda um rancor, ele guarda um ódio muito grande para com o seu irmão, e ele simplesmente segura aquele ódio durante 2 anos, que eu creio que para ele, já que ele tinha esse sentimento de vingança, para ele parecia uma tortura, porque ele queria achar uma forma de matar, de assassinar o seu irmão como vingança em relação ao que ele havia praticado. Então nós vamos ver aqui que no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 22 até o versículo 29, após passar 2 anos do estupro de Aminon em relação à sua meia-irmã Tamar, Absalão, ele através dos seus servos, ele comete um assassinato. Ele assassina o seu próprio irmão através dos seus servos, quando ele conta ali uma história, quando ele convida Davi para uma festa da tosquia, podemos assim dizer, das ovelhas, quando Davi diz para ele que não pode ir, que ficaria pesado para ele. Então, Absalão fala, convida os seus filhos então, manda Aminon vir e tal, mas ele já tinha uma intenção negativa para com o seu irmão. E nós vamos ver que essa história, ela reflete muito mais do que aquilo que às vezes a gente enxerga ali no texto. Por quê? Porque enquanto que um amigo próximo de Absalão, mais adiante, ele fala com Davi que desde quando Aminon havia estuprado a sua irmã, que Absalão já tinha proposto no seu coração matar o filho do rei, como que Davi, ele não conhecia essa história? Como que Davi, ele não entendeu, ele não compreendeu que Absalão sentia esse ódio pelo seu irmão, pelo seu meu irmão? Como que Davi não fez nada? Como que Davi ficou assim, aéreo, né, conforme a gente diz nos dias de hoje, diante daquela situação? Então, nós vamos ver que tudo isso ocorreu porque havia uma ausência de diálogo dentro daquele seio familiar, dentro daquela estrutura toda ali do palácio, que era uma estrutura tão bela, as coisas tão belas, Absalão tão belo, o palácio tão belo, Davi cheio de riqueza, mas não conseguiu compreender o valor da família, o valor da criação dos filhos, o valor, a importância de dialogar, de conversar com os seus filhos, né? Podemos assim dizer. Então, vejam bem, Davi não repreendeu, Davi não disciplinou, Davi não confrontou o seu filho, Aminon, e já Absalão, conforme nós dissemos aqui, ele partiu para um outro extremo. Ele agiu com frieza, ele primeiro acolheu Tamar em sua casa, ele a consolou, mas esperava apenas uma oportunidade para matar seu irmão.
o que ele fez 2 anos após do estupro de Aminon em relação a Tamar. Consumada a sua sede de vingança, Absalão foge para o território de Gesur, aonde habitava o seu avô por parte de mãe. Então, meus prezados alunos juvenis, podemos ver que o incesto de Aminon e a vingança de Absalão e a sua consequente fuga para Gesur revela o quão disfuncional era a família de Davi. O pai Davi, cheio de tarefas e demandas, não dialogava com os filhos. Conforme eu disse aqui anteriormente, Davi tinha cerca de 19 filhos. Imagina como atender a todos, como resolver seus conflitos. Passou a mão na cabeça de Aminon em relação ao seu pecado com Tamar. Davi também não teve tato suficiente para perceber quais eram as reais intenções de Absalão com Aminon, quando o convidou para uma grande festa que culminou com a sua morte. E por ocasião da fuga de Absalão, Davi, conforme o texto, conforme nós vamos entendendo que mais adiante Joabe entra em cena para poder trazer de volta Absalão lá da região de Gesur, né? Porque Joabe também tem foi um elo ali importante para poder trazer Absalão de volta. Isso tudo está no contexto da lição. Aqui a gente não tem tempo para a gente falar detalhadamente todos os passos, né? Mas nós vamos ver que Joabe, com astúcia, ele conseguiu convencer Davi a repatriar Absalão lá da onde ele estava, em Gesur. E quando ele foi repatriado, Davi não quis sequer ver a face de Absalão. Embora Davi sentisse saudades do seu filho, Davi também estava ali com seu coração ainda amargurado, triste, porque havia perdido automaticamente o seu filho de uma forma brutal e sabendo que o responsável foi justamente um outro filho dele chamado Absalão. O pai da paz, né? Conforme nós dizemos aqui, mas que não buscou a paz em momento algum. Então, meus prezados alunos juvenis, quando Davi transmite uma mensagem para o seu filho Absalão, assim que ele retorna de Gesur, graças ali à astúcia de Joabe, podemos assim dizer, fica claro aqui a ausência de diálogo. Fica muito claro aqui a ausência de diálogo, de compreensão, de comunhão que havia ali na família de Davi. Nós vamos assistir, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, nós vamos assistir um vídeo rapidamente que reflete uma ausência de diálogo, uma ausência de conversa, de uma conversa franca, de uma conversa sadia num seio familiar, e como isto é tão ruim e como isso se reflete nos dias de hoje na sociedade e como isso causa um desconforto, como isso causa uma família disfuncional, e através desse vídeo vocês vão perceber o que ocorre ou como as famílias elas vão se destruindo nos dias atuais. Veja rapidamente este vídeo aí, que já a gente vai voltar aqui para darmos continuidade à nossa lição. Ô Rafaela, onde é que você pensa que vai com esse monte de bolsa, roupa, essas coisas todas aí? Uai, pai, eu vou sair com as minhas amigas, me divertir. Sair com as suas amigas? Em que lugar? Uai, pai, eu vou numa festa, um rock aí, uma festinha. Rock, pelo amor de Deus, Rafaela, já te falei pra você, isso não existe pra crente, rock, balada, festinha com as suas amigas que não são da igreja. Pelo amor de Deus, guarda essa bolsa, você não vai pra canto nenhum. Ai, pai, eu vou sim, eu quero criar minha independência, uai. Tô levando minhas coisas, vou dormir na casa da minha amiga. Independência, Rafaela? Quem manda nessa casa aqui sou eu. Enquanto eu estiver pagando essas contas, aqui você não paga nada, aqui você é sustentada pela gente, por mim, por sua mãe. Você não vai pra canto nenhum. Eu vou sim, eu quero ver quem vai me segurar dentro dessa casa. Ah, pelo amor de Deus, Rafaela. Pelo amor de Deus, escuta bem o que eu vou te falar aqui. Você não vai pra... Pois bem, o que vocês acharam do vídeo? Assistiram aí? Vocês perceberam a ausência de diálogo no seio familiar? Comente aí no chat.
fica bem claro que não há uma conversa sadia. Fica bem claro que não há por parte do pai, não há por parte da filha um equilíbrio para expor as ideias. Não há nem sequer uma abertura da palavra de Deus para expor os motivos, os porquês que esta menina, que esta jovem, ela em momentos difíceis ali, em momentos onde ela precisa de uma orientação, para onde ela deve ir, com quem ela deve ir, como ela deve caminhar. Por que não ouvir o conselho do pai? Por que não ouvir um conselho claro do pai? E o pai, por sua vez, por que não dialogar? Por que não conversar? Usando a palavra de Deus, usando aquilo que ele tem de melhor para poder ensinar o seu filho ou a sua filha. Então a ausência de diálogo, ela gera um desconforto muito grande no seio familiar. E foi o que aconteceu com Davi, e foi o que aconteceu com Absalão, e foi o que aconteceu com Aminon. Toda essa tragédia naquele seio familiar teve, na verdade, muito a ver também com essa ausência de diálogo, com essa ausência de comunhão que existia ali naquela família. Pois bem, meus irmãos, conforme eu disse aqui, quando Joabe, ele repatriata, podemos assim dizer, Absalão de Gesur, o texto sagrado diz que Davi apenas o beija. Davi apenas, diz aqui, após Joabe repatriar Absalão e Davi ficar 2 anos sem querer ver a sua face, após este fato, Absalão buscou uma reaproximação com Davi, seu pai, através de Joabe, onde ele novamente tem acesso à presença do rei. Davi o beija, mas aquele reencontro não foi suficiente para mudar o coração de Absalão. Nós vamos ver que é preciso investimento de tempo nas relações entre pais e filhos. E isso eu creio, nós cremos que os dois falharam. Nós vamos passar aqui agora para o terceiro ponto da lição, que nos fala sobre a rebelião de Absalão. O momento em que Absalão, ele se rebela definitivamente em relação ao seu pai. Passou-se algum tempo, depois que Absalão havia sido repatriado, o jovem Absalão, cheio de soberba e vontade de ocupar o trono, ele se rebela e ele conquista a confiança do povo através do seu carisma e mentiras. Então Absalão ficava ali à porta, ali próximo do palácio, todas as pessoas que iam para tentar resolver as suas demandas, ele parava e dizia assim: olha, qual é o seu problema? O rei não tem tempo para te atender, o rei não tem tempo para ouvir as suas demandas, eu vou ouvir aqui o que você tem a dizer. E Absalão então, e com muita vontade, com muito carisma, ele ia furtando o coração do povo, ele ia furtando o coração do povo, e ao mesmo tempo ele ia se colocando como um possível rei, como um provável substituto de Davi, que já estava, podemos assim dizer, também avançado em idade. Então Absalão, através da astúcia, ele começa a conquistar o povo, e nós vamos ver essa história completa no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 13. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 13, aonde Absalão, ele começa então a usurpar o trono de Davi, a usurpar o reinado de Davi. E conforme diz a lição aqui, ele de fato fez isso, ele usurpa o trono de Davi. A nossa lição diz assim, gostaria de ler aqui para vocês rapidamente, que depois de retornar a Israel, Absalão conspirou, rebelou-se contra seu pai, dando início a um verdadeiro motim contra o reinado de Davi, espalhando informações falsas, conquistando a confiança dos homens. E o pedido feito a seu pai para ir a Hebrom foi o ápice dessa trama maligna. Lá ele estabeleceu o seu reinado e a sua oposição a seu pai.
ao ponto do rei ser forçado a fugir de Jerusalém. O rei foge de Jerusalém a pé, o rei foge de Jerusalém com alguns amigos fiéis ali que ele tinha. E sobre este contexto se concretizou a última consequência do pecado de Davi, anunciada pelo profeta Natã. Absalão possuiu as concubinas do rei, numa tenda no terraço do palácio, perante os olhos de todo o Israel. Então, Absalão mostra ali as suas garras, mostra ali verdadeiramente o seu caráter. O seu caráter. Quando ele usurpa o trono de Davi, nós vamos ver, né, que Davi, ele sai com um grupo de soldados, com um grupo de valentes, ele foge com alguns amigos fiéis, gente que estava disposta a dar a vida pelo rei, e Davi, ele estabelece ali uma estratégia, né, para poder ele reocupar novamente o trono. Ele manda alguns dos seus amigos de volta para Jerusalém, ele manda alguns sacerdotes, ele manda alguns amigos fiéis ali para servir de uma espécie de espião, tentar compreender, entender tudo que estava acontecendo ali no palácio, para que depois ele pudesse se reerguer, se levantar, e como de fato ele o fez, né? Passado algum tempo, ele reorganiza, podemos assim dizer, o seu exército. Ele reorganiza ali, através com Joabe e com outros valentes guerreiros, ele reorganiza o seu exército, e através ali de uma batalha, podemos assim dizer ali, numa batalha ali na floresta de Efraim, entre o exército de Davi e o exército de Absalão, Absalão morre, e Davi, novamente, ele reconquista o trono que é dele por direito. Nós vamos ver aqui sobre a morte de Absalão. Nós colocamos aqui: após a fuga de Davi e sua expertise, né, em procurar através de alguns amigos que ficaram em Jerusalém para servir de espião, podemos assim dizer, Davi com o tempo se recupera do baque de ter que fugir de sua terra e de seu filho, e vai recompondo uma espécie de um exército paralelo de seus valentes, de seus amigos, até que na floresta de Efraim, os exércitos de Davi e Absalão pelejaram, e os soldados de Davi saíram vitoriosos. Absalão perde a sua vida por vários motivos, mas nunca podemos deixar de entender que ele assumiu os riscos por suas atitudes. É claro que havia uma palavra que a casa de Davi ia estar em guerra, ia estar em conflito, que a espada nunca iria sair da casa de Davi, mas nós não podemos deixar de colocarmos aqui que Absalão assumiu todos os riscos por suas atitudes. Ele assumiu responsabilidades. Por mais que havia muitos problemas de ordem emocional, espiritual, familiar, Absalão colheu a lei da semeadura, assim como Davi. Nós vamos ver um fato curioso por ocasião da morte de Absalão, é que, conforme eu disse aqui, ele tinha cabelos compridos, né? Conforme o texto da lição aqui nos diz, e a palavra do Senhor também nos diz, que de ano em ano, né, Absalão tosqueava os seus cabelos. Então aquilo que servia de glória para Absalão, de beleza exterior para Absalão, né, uma grande ironia, podemos assim dizer, da vida, é que os seus cabelos, por ocasião desta peleja, desta batalha ali, os seus cabelos se enroscaram, podemos assim dizer, ali nos galhos de um carvalho, e ele ficou suspenso ali, pendurado, até que Joabe, então, ele, mesmo recebendo uma ordem de Davi lá atrás, para terem um cuidado com o seu filho, para não fazerem mal, né? Davi queria que o seu filho ficasse vivo, podemos assim dizer, mas Joabe, ele não atendeu a palavra de Davi, a ordem de Davi, e Joabe então lança 3 dardos, mata Absalão, lança 3 dardos, fere Absalão, e depois os outros soldados, podemos assim dizer, termina de concluir o serviço ali, matando Absalão de uma forma terrível.
Até que mais adiante chega a notícia, né, para Davi que Absalão havia morrido. E Davi, né, numa das cenas mais dramáticas, uma das cenas dramáticas, né, teve várias, existiram várias cenas dramáticas na Bíblia, mas esta cena que ocorreu aqui com Davi foi realmente dramática, né? Quando Davi recebe a notícia que Absalão havia morrido, aí Davi diz: meu filho, meu filho, meu filho. E com certeza foi um momento muito difícil ali para Davi, ter que enfrentar aquela situação, ver se cumprir na sua vida, né? Todas aquelas palavras que o profeta Natan havia dito, e Davi foi assimilando cada um desses golpes ali que ele enfrentou. Realmente muito difícil, muito complicado a situação que Davi enfrentou ali por ocasião da morte do seu filho, por ocasião de todas as dificuldades ali que ele enfrentou. A amargura e a sede de vingança fizeram com que Absalão colhesse os frutos amargos da sua vida. Na nossa lição diz aqui: a vingança nunca é plena. A vingança nunca é plena. Por mais que alguém, como Absalão, que tentou vingar daquela situação ali que ocorreu com a sua irmã, por mais que a princípio ele pudesse ficar satisfeito ou ter uma certa aparente felicidade, que agora eu cumpri o que eu tinha que fazer, Absalão também colheu os frutos amargos por suas decisões. Morreu, perdeu a sua vida, não ocupou trono algum definitivo, até porque não era plano de Deus para a sua vida isso. Então, o príncipe, diz aqui, o príncipe Absalão tinha tudo que um jovem poderia querer, filho do maior rei de Israel, rico, incomparável em beleza. Mas, se pudéssemos ver o seu interior, veríamos um cenário devastado pela amargura e sede de vingança que ele mesmo nutriu o seu coração. E pagou um preço muito alto por não buscar a paz, não buscar a reconciliação, não buscar o perdão na sua vida. Que Deus nos guarde desse tipo de comportamento. Em nossa conclusão aqui da lição, nós vamos ver que a vida ela é muito breve para perdermos tempos com ressentimentos. Eles roubam a nossa alegria e assumem o controle de nossas vidas. Em Absalão vemos um príncipe que se curvou diante das suas próprias emoções e pagou um alto preço exigido por elas. Assuma o controle de seus sentimentos e domine o que tem tentado te dominar. Domine o teu mal, podemos assim dizer, né? Domine as suas emoções, domine os seus sentimentos, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Guarda o seu coração, conforme diz a palavra do Senhor. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que Deus possa nos guardar nesta manhã, que Deus possa nos abençoar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora, irmãos, recolhermos, né? Ou darmos uma oportunidade para que você oferte na casa de Deus, para que você dê o seu melhor para o Senhor agora. Nós temos aqui, nas nossas plataformas digitais aí, através do PicPay, através do Pix, você pode ofertar e colaborar para a obra do Senhor. Nós estamos aqui, né, num grande espaço, um espaço maravilhoso, onde nós estamos investindo nesta igreja, investindo nas dependências deste lugar, que é um espaço muito lindo, onde nós estamos trabalhando para que ele possa ficar melhor ainda mais, para servir a igreja, para servir a comunidade, para servir os irmãos aqui da igreja Marcas do Evangelho, para que os nossos filhos fiquem bem aqui também. Então você agora tem essa oportunidade, oferte com amor, oferte com carinho na obra de Deus, e assim todos nós seremos abençoados.
pra dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Então, irmãos, que esta lição possa falar ao nosso coração. Que Deus possa nos abençoar. Vamos guardar o nosso coração. Vamos jamais deixarmos que a vingança, que o ódio penetre em nosso coração. Vamos agir com paz. Vamos agir com serenidade diante das nossas dificuldades. Vamos buscar o Senhor e vamos pedir para que Deus
possa nos abençoar de uma forma muito especial. Vamos orar agora agradecendo a Deus por esta lição e que Deus nos abençoe. Amado Deus, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te agradecer pela tua palavra, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos guardando a cada dia. Continue, Senhor, guardando os jovens, os alunos dessa classe juvenis, cada um deles, que o Senhor possa estar com a sua mão estendida, abençoando e guardando cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe. Amém.